Graças a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de estar aqui abrindo o meu exemplar bíblico no livro de Juízes, no capítulo 4, que diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, e vendeu o Senhor em mão de Jobim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o capitão do seu exército, na qual então habitava em Azarozete, Agaoim. Então o filho de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jobim tinha 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, a mulher profetisa, mulher de Lapidode, julgava em Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juiz. Queridos irmãos, quem está com seus corações desejosos a ouvir a palavra de Deus, diga pelo menos um glória a Deus para exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Queridos irmãos, nós sabemos que esse período dos juízes, ele durou 400 anos. 400 anos. Ele deu início na morte de Josué. Quando Josué morreu, deu o início do período monárquico, que é o período que foi dividido em duas fases, que foi dividido entre juízes e entre reis. E nesse percurso de 400 anos, o povo perdeu aquela eloquência de andar com o Pai, de fazer as coisas que estava estapada no Talmud judaico e também na Torá antiga, que para os judeus era elaborado os 5 livros pentateucos da lei. O povo começou a se distanciar da lei do Senhor. E Deus, meus irmãos, quando o homem e a mulher de Deus começam a distanciar da obra de Deus, igual eu estava dizendo aqui, das coisas de Deus, Deus começa a deixar a pessoa andar por pernas próprias. Não que Deus vai acarretar algum mal para poder desintegrar aquela pessoa, para a pessoa voltar correndo para os braços do Pai. Não. O nosso Deus, ele não é esse tipo de Deus que as pessoas pensam, que ele vai mandar praga, que ele vai mandar peste, que ele vai mandar assolação só para a pessoa voltar para ele de novo. Não. Deus não manda, é a gente que vai em busca dessas coisas. A gente vai em encontro, né? O que ele disse? Se andares no meu caminho, permaneceres na minha presença e fazer a minha vontade, então comereis do melhor dessa terra, né? E a gente tem abundância quando estamos debaixo da proteção divina. Só que o povo de Israel, eles se afastaram da lei divina
e voltaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então a palavra diz que no percurso de 20 anos, Deus resolveu a deixar eles na mão daquele povo de Canaã. E antes de existirem os reis sobre Israel, o povo era governado por líderes, que eram líderes escolhidos por Deus, conhecido como juízes, né? E o primeiro grande juiz foi o Moisés, né? Que ele tirou o povo de Israel do Egito, e ele foi sucedido por Josué, que liderou e que conquistou a terra de Canaã. E depois de Josué, depois que Josué morreu, houve 14 juízes, começando por Antoniel, depois veio Eude, veio Sagar, depois veio Débora, Gideão, Tola, Jair, Jafité, Ibisa, Elon, Abaddon, Sansão, Eli e por fim Samuel. Samuel, meus irmãos, foi o último juiz de Israel, e ele ungiu os primeiros reis, né? Porque o povo cai novamente na besteira de pedir rei, porque Deus era o rei daquele povo, Deus estava liderando aquele povo através de Samuel. Deus manifestava de uma forma muito poderosa na terra, só que o povo olhava para a nação A, olhava para a nação B. O nosso problema é esse, meus irmãos. Deus, ele quer fazer parte dos nossos cultos. Deus, ele quer fazer parte da nossa rotina. Deus quer fazer parte do nosso caminhar. Isso para mim é muito satisfatório. Eu não preciso de mais nada a não ser Deus na minha história, no meu ministério, na minha família, cobrindo a minha casa com a proteção divina dele. Mas o povo não, o povo queria rei, porque a nação A tinha rei, a nação B tinha rei, né? Então, se o povo quer rei, aí Deus fala para Samuel: fica tranquilo, Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim, que te escolhi para ser o meu portador da minha presença na terra, né? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Samuel unge os primeiros reis de Israel. Samuel foi lá e ungiu Saul, né? Que Saul, ele reinou num período de 40 anos. Só que Saul, ele também não fez o que era agradável aos olhos de Deus. Então Deus mandou que Samuel enchesse a botija de azeite e ungisse a Davi, a rei de Israel, né? E Davi então foi ungido também a rei de Israel. Depois disso, Israel passou a ser uma monarquia. Os juízes serviam como líderes políticos, líderes militares e espirituais do povo de Israel. Na época, meus irmãos, dos juízes, os israelitas estavam organizados por tribos e não havia governo central organizando aquele povo. Os juízes eram apenas líderes temporais que perduravam por uma temporada, que unia as tribos contra os inimigos em comum. Nós temos um exemplo de Moisés e Josué, que foi os primeiros juízes que foram escolhidos por Deus. Deus
levantou Moisés como juiz para libertar Israel da escravidão do Egito. Ele confrontou com Faraó e anunciou a libertação do povo de Israel com praga sobre o Egito, né? E debaixo da liderança de Moisés, o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e a pé, e viveu 40 anos no deserto. Essa temporada era uma temporada que Deus estava no meio deles. Quando não era na coluna de nuvem, era na coluna de fogo. Quando não era na coluna de fogo, era na providência do maná. Quando não era na providência do maná, era na preparação da água tirada na rocha de Meribá. Quando não era na preparação da água, Deus estava presente na roupa que eles vestiam, que no percurso de 40 anos eles nunca mais tiveram que comprar roupa, nunca tiveram que comprar sapato. Esse que é um Deus cuidadoso, né? E quando Moisés morreu, segundo comando que veio a tomar a liderança foi Josué. Josué assumiu a liderança como uma liderança forte dos israelitas debaixo da bênção de Deus, né? Se os irmãos for lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 34 e no versículo 9, os irmãos vão entender que Josué, ele liderou na conquista de Canaã, que era a terra prometida, que Deus havia prometido para Moisés. Ali ele derrotou vários povos que moravam na região, com os habitantes da cidade de Jericó, que também caíram ao fio da espada, ou seja, acerca da providência de Deus. Caiu no reinado de Josué. Depois da conquista, que Josué repartiu a terra, que as terras ficaram conhecidas como Israel, entre as tribos de Israel, houve paz. E essa paz, ela durou até a morte de Josué. Após Josué morrer, começa o período dos juízes. E após uma instalação na terra prometida, os israelitas, eles viveram alguns séculos em instabilidade. Por várias vezes eles se dividiram, por várias vezes eles se desviaram de Deus, eles se entregaram na idolatria, eles vivenciaram outros tipos de pecado, e sempre isso acontecia, e outros povos vinham e oprimiam o povo de Israel. Mas quando eles voltavam para Deus, quando eles se arrependiam, Deus levantava um juiz capacitado. Deus usava homens que era escolhido por Deus, que levava o povo a conquistar várias vitórias contra os seus inimigos. A vitória era seguida por um tempo de paz, até Israel desviar outra vez. Essa época, meus irmãos, tem um tema aqui no livro de Juízes, né? Juízes capítulo 2, do versículo 18 e 19. Quando o povo se desvia da presença de Deus, eles perdem a paz.
Quando você não tem mais paz dentro da sua casa, quando você não consegue mais ter paz no seu trabalho, quando você não consegue mais caminhar em paz, isso indica que você está se desviando da presença de Deus, e isso é um sinalizador que os seus inimigos estão prestes a prevalecer sobre você. Porque era o que acontecia com o povo de Israel. Os juízes escolhidos por Deus foram Otoniel, ele era da tribo de Judá, e o inimigo que estava no seu encalço era Cuxa, que era o rei da Mesopotâmia. Esse inimigo, ele durou 40 anos oprimindo o povo de Israel. O povo de Israel viveu, 8 anos. Falei 40 que eu errei. Minha memória falhou um pouco aqui, os irmãos me perdoam. O povo viveu 8 anos oprimido nas mãos desse Cuxa, o Risataim, que era o rei da Mesopotâmia, E Otoniel, ele era sobrinho de Caleb, Ele era sobrinho de Caleb, e ele era um dos líderes de Israel, que durante a conquista de Canaã, ele era um grande guerreiro. E quando o rei da Mesopotâmia oprimiu o seu povo, Otoniel liderou, lutou contra ele, e debaixo de Otoniel, o povo de Israel venceu esse inimigo e viveu 40 anos de paz. Eles viveram 8 anos de opressão, desviado, bebendo, fumando, andando em caminhos errôneos. Mas quando eles voltaram, a vitória durou 40 anos sobre a vida deles. Depois eles tornam a desviar. Depois desse tempo, eles tornam a perder a preciosa presença de Deus. E quando eles perdem a presença de Deus, mais uma vez um inimigo se levanta no caminho deles, chamado Egron, que era o rei de Moabe, e ele andava junto com os amalequitas e com os amonitas, E Deus levanta um homem chamado Eude. Ele era da tribo de Benjamim. A Bíblia nos fala que eles viveram 18 anos, meus irmãos. 18 anos oprimido na presença dos seus inimigos. Eu quero te perguntar se você conhece alguém que tem enfrentado um tipo de inimigo, seja uma enfermidade, seja um relacionamento que não vai avante, seja um trabalho que a pessoa vive ali porque ela não tem para onde ir, porque senão ela cascava fora, ela vive oprimida. Quantas pessoas conhecem pessoas que vivem oprimida diante de tão grande inimigo que lhe afronta, que lhe tira a paz, que lhe ameaça, As pessoas são afrontadas por quê? Porque perderam a presença de Deus, se desviou do caminho da verdade, e agora os seus inimigos estão se oprimindo. Cada dia que passa surge um inimigo diferente. Um dia é uma dor de cabeça, no outro é uma dor na perna, no outro é um cartão que está para ser pago, mas não tem o dinheiro, no outro é a luz que está sendo ameaçada a ser cortada, no outro é a água, e assim vai. Todo dia tem um inimigo diferente, e isso vem anos após anos, essa afronta batendo na porta, meus irmãos. Mas o dia que você, ou essa pessoa que você conhece, decide assumir o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida,
entrega-se novamente. A Bíblia diz que no reinado de Hilde foi 80 anos de paz. Hilde, meus irmãos, era um canhoto, ele era canhoto. Ele usou essa diferença para derrotar um rei de Moabe. Ele escondeu uma pequena espada debaixo da sua roupa, do lado direito, e os guardas ficariam mais de olho no outro lado, que era o lado direito, porque era onde eles colocavam a espada, né? E ele foi entrar, os guardas deu uma geral, mas no lado direito. Depois que ele foi entregar o tributo do seu povo, né? Porque os reis implantou uma carga tributária pesada sobre o povo de Israel. E o povo reunia o tributo, e quem levava lá eram os juízes, na mão do inimigo. E ele chegou lá para entregar o tributo. Não, vim entregar o tributo de todo o povo de Israel. E ele entrou para entregar o tributo para o rei, né? E na hora que ele entrou, o Eude, meus irmãos, ele fingiu ter uma mensagem para o rei de Egron, e ele conseguiu uma audiência privada com esse rei. Então ele pegou a espada pequena e matou ele, né? Matou o opressor cabeça, o opressor chefe. E quando descobriram que o rei estava morto, Eude já tinha fugido, e ele chamou as tropas de Israel e atacou os inimigos de Israel de surpresa. E os povos de Moabe sofreram uma grande derrota. E esse foi um evento que levou um longo período de paz que durou 80 anos. Porque o povo ficou todo incentivado com a presença de Deus nas conquistas. Mas isso durou pouco tempo, porque novamente, depois dos 80 anos, eles se desviaram. E levantou um outro inimigo no caminho deles, chamado Filisteus. E Deus levanta um homem chamado Sagar. Pouco se sabe de Sagar. A Bíblia apenas diz que ele era filho de Anote. E a Bíblia também fala que ele matou 600 filisteus com uma agulhada de boi na sua liderança, né? Ele foi poderoso, e ele, com uma agulhada de boi, eu creio que é aquela ferragem do carro que segura as rodas, ele fez uma ponta naquilo ali, e ele foi encarar os filisteus sozinho, né? Eu creio que a força motriz de Deus entrou nele, e ele venceu os 600 filisteus, e a vitória foi novamente do povo de Deus. Porque na hora que Deus volta para a gente, meus irmãos, nós perdemos a contagem das conquistas. É conquista consecutiva que a mente não consegue captar a numerologia das conquistas. Mas o povo tem facilidade em sair dos planos de Deus e perder a ajuda favorável dos céus. E eles tornam a desviar. E quando eles desviam novamente, levanta um outro rei chamado Jobim, né, que era o rei de Canaã. Esse rei, ele oprimiu o povo de Israel por um período de 20 anos. E Deus levantou Débora. Débora aqui fala que ela era uma profetisa, e ela que era procurada pelo povo de Israel para resolver questões difíceis contra o rei de Canaã, porque o rei de Canaã oprimiu os seus
o seu povo, que era o povo de Israel. E ela convocou Baraque, que era um líder militar da tribo de Naftali, e deu uma palavra de Deus para atacar os inimigos. E Débora acompanhou Baraque. E na campanha que Débora executou, houve uma guerra contra os opressores do exército de Jobim, que estava na terra de Canaã, e entre o povo de Deus. E nessa guerra tiveram uma grande vitória novamente. Apesar de os inimigos terem armado guerra muito mais avançada, a vitória foi consecutiva e o povo ficou debaixo da paz por mais 40 anos. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 14 e no versículo 13, 14 ou 14, 13, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Quando nós estamos em sintonia com Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós temos paz em nossa alma, meus irmãos. E essa paz, ela não é a paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz passageira, que é uma paz que se encontra em distrações terráqueas, coisas que duram questão de horas, minutos ou dias, ou anos, às vezes, ou até meses, ou semanas. Mas a paz do nosso Senhor é eterna. Nós temos que colocar isso na nossa mente, que a paz do Senhor é eterna. E o povo entendia isso, né? 40 anos que eles viveram um período de paz, mas depois se desviaram novamente, começou a plantar bosque, a servir Baal, a colocar oferenda para Baal Zelim, Baal Zefon, Baal Zebub. E Deus novamente, ele permitiu um outro inimigo chamado Medianitas oprimir Israel por 7 anos. 7 anos Israel teve que pagar atributo para esses medianitas. E esses medianitas eram a família de Israel. O Midian, ele é o 6º filho de Abraão com Quetura, né? Quando Sara morreu, Abraão, ele se casou com Quetura e teve com ela alguns filhos, e esse era o 6º filho, que era o Midian. E do Midian veio os medianitas, que se tornou uma grande nação. Alguns estudiosos chegam a dizer que eles tinham um exército de 200 milhões de guerreiros muito bem montado. E eles ficaram oprimidos no período de 7 anos. 7 anos eles plantavam, os filisteus, ou seja, os medianitas vinham e apanhavam a colheita, fazia eles apanhar e tomavam. Quando não passava correndo, os cavalos pisavam, pisoteavam nas mudinhas, né, nos brotinhos das árvores que ia nascendo. Nada ia avante. Mas Deus dá uma olhada lá na tribo de Manassés e encontra lá um rapaz que tinha um coração bom, que poderia ser portal de Deus, um rapaz chamado Gideão. E Deus levanta Gideão. Gideão foi escolhido por Deus para libertar o seu povo da opressão dos medianitas, que vinha todos os anos para devorar a terra, para devastar as plantas. De início, meus irmãos, Gideão, ele teve muito medo,
Mas Deus lhe deu coragem e sabedoria para vencer os seus inimigos com apenas 300 homens. Gideão derrotou um exército de vários milhares e depois ele tornou líder de Israel. Mas ele também se desviou para a idolatria. Gideão, ele teve muitos filhos, 70 filhos. E depois que ele morreu, um dos filhos dele, chamado Abimeleque, decidiu se tornar líder de Israel. E ele maquinou um assassinato de todos os seus irmãos, menos um que conseguiu fugir e se tornou um governante da cidade de Siquém. Mas Deus colocou inimizade entre os apoiantes de Abimeleque e os habitantes da cidade. Houve uma grande batalha. Abimeleque, ele foi morto como castigo de seu grande pecado de ter matado os seus 69 irmãos, ou seja, os seus 68, porque um fugiu. Ele foi morto na mão de uma mulher que tacou uma pedra de moinho na sua cabeça. Depois, meus irmãos, de Gideão, não houve mais referência na época de paz, Houve Tola, Tola era da tribo de Isacar. Ele liderou Israel por 23 anos. A história de Tola, ela não tem muitos detalhes, porque ele liderou os israelitas por 23 anos e ele foi um libertador para o seu povo. E quando ele morreu, surgiu um outro chamado Jair. Esse Jair, ele liderou Israel por 22 anos. Jair era um homem da cidade de Gileade, que vivia no território de Manassés. Ele se tornou juiz de Israel e ele teve 30 filhos, que lhe tornaram líderes de 30 cidades da região. Essas cidades ficaram conhecidas como povoados de Jair. E na sequência, meus irmãos, o povo cai no pecado de fugir da vontade de Deus e cai novamente na opressão dos seus inimigos, que agora eram os amonitas. E Deus dá uma olhada lá na tribo de Manassés e levanta um homem chamado Jefté. Esse Jefté era filho de uma prostituta. Ele foi desprezado pelos seus irmãos. Jefté, ele era filho legítimo de um homem que morava na terra de Gileade com essa prostituta. E os seus irmãos expulsaram ele de casa. Mas quando os amonitas vieram para atacar Gileade, a sua família chamou ele de volta para liderar o seu povo e para lutar contra os seus inimigos, prometendo que ele seria chefe da região. Jefté, ele tentou negociar para a retirada pacífica dos amonitas, mas eles se recusaram. E por isso eles foram para uma grande batalha. E antes de começar essa grande batalha, Jefté, ele prometeu para Deus que se ele vencesse essa batalha, a primeira coisa que saísse ao seu encontro na sua casa seria oferecido a sacrifício a Deus. A guerra resultou em uma grande vitória para Israel.
Mas quando Jefté voltou para sua casa, a sua única filha, a primeira pessoa a sair ao seu encontro, Jefté ficou muito triste, mas ele cumpriu o voto. Depois disso, ele desentendeu com a tribo de Efraim. Entretanto, houve uma guerra e os seus compatriotas entraram nessa guerra e mataram muito deles. E ali acaba a história de Jefté e o povo volta a ser afligido de novo pelos seus inimigos. E aparece Ibisa. Ibisa liderou Israel por 7 anos. Ibisa era de Belém, que foi um líder de Israel durante 7 anos. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. E acabou o período de Ibisa. A história não fala como, mas apareceu um outro homem da tribo de Zebulun, chamado Elon. Elon liderou Israel por 10 anos. Elon, ele foi um juiz de Israel por 10 anos. Quando ele morreu, ele foi sepultado em Arjalon, na região de Zebulun. E ele acaba o período do reinado de Elon. E levanta um outro chamado Abdon. Abdon, ele reinou, ele liderou o povo no período de 8 anos. Abdon era um lugar chamado Piratom, na região de Efraim. Ele foi juiz por 8 anos. Ele teve 40 filhos e 30 netos. E ali acaba o percurso de Abdon. A história não fala como, mas daí surge Sansão. Sansão, ele surge da tribo de Dan. Sansão surgiu na época em que o povo estava sendo oprimido pelos filisteus. Eles ficaram 40 anos debaixo de opressão filisteia. E Deus levanta Sansão. Sansão ficou conhecido pela sua força, que era uma força sobrenatural. Como parte da sua consagração, Deus lhe concedeu um cabelo que nunca poderia ser cortado. Ele conheceu a força que ele tinha quando ele conheceu um leão que entrou no seu caminho. Isso, meus irmãos, eu já falei em algumas pregações que eu fiz em algumas igrejas, que o leão, o inimigo, o gigante, as barreiras, os embates, os contratempos da vida, ele nos revela quem nós somos, quem o inimigo é e quem Deus é, né? Porque para Sansão, Deus revelou para ele que o leão era nada. O que estava em Sansão era mais forte. Só que para Saul, o leão que surgiu no caminho de Saul foi um homem chamado Golias, que era membro desse mesmo exército que estava oprimindo aqui na época de Sansão. Esse Golias, ele fez que Saul conhecesse quem ele era. Um cagão, um medroso, que deu até a mão da filha em casamento para quem vencesse aquele gigante. Só que no caso de Sansão, Sansão matou esse leão com as suas próprias mãos. Sansão, ele arrancou o portão de Gaza, da cidade, e até partiu cordas que vieram te amarrar. Sansão, ele teve muitas lutas com os filisteus que oprimiam Israel. Ele matou muito deles, meus irmãos. Principalmente quando ele encontra uma queixada de jumento fresca, foram 1000 filisteus sepultados
por um homem chamado Sansão. Mas Sansão também era impulsivo. Ele tinha pouco domínio próprio. Ele se desenvolveu um intelecto desperceptível com uma mulher chamada Dalila. E Dalila convenceu que ele contasse o seu segredo, que ele falasse de onde vinha a sua força, de onde vinha aquela graça que vencia qualquer barreira, qualquer embate, né? E é isso que o inimigo quer saber de nós. Nossa, mas tanta batalha, tanta luta, tanta barreira, e ele ainda canta, né? O inimigo te atenta na segunda, ele coloca barreira na terça, ele levanta perseguição na quarta, ele coloca pessoas para te oprimir na quinta, ele tenta tirar sua paz na sexta, no sábado ele joga distração na sua mente, só que no domingo, quem está lá na igreja buscando a presença do Pai? Vocêzinha, vocêzinho. E Dalila, ela queria saber da onde vinha essa força. O inimigo quer saber da onde vem a nossa força, né? E o Sansão mais que depressa foi lá e contou. E ele ficou fraco. Ele foi entregue na mão dos filisteus e os seus olhos foram arrancados. A força. Mesmo assim, Deus ainda devolveu a Sansão a sua força e ele usou o seu poder a última vez para destruir o templo pagão de Dagon com muitos inimigos dentro. E ali ele concedeu vitória para o seu povo, que perdurou essa vitória por 20 anos. 20 anos ele foi governo e 20 anos durou a vitória. E na sequência, quando ele morre, Deus levanta Eli, Samuel, que foram os últimos juízes de Israel. Ao longo da época dos juízes, a degradação moral tornou cada vez pior. Falava de uma liderança firmeza, ninguém mais acreditava, né? O livro de Juízes 21, 25 fala que a degradação aumentava. O sacerdote ali, ele liderou o povo por 40 anos, mas ele deixou os seus filhos cometerem muitos pecados, que desagradou a Deus. E por isso a família de Eli ficou debaixo de uma maldição. E os seus filhos foram mortos em uma batalha contra os filisteus. E quando ele ouviu a notícia da morte, ele ficou tranquilo. Mas quando ele ouviu falar que a arca de Deus tinha sido roubada, ele caiu da cadeira e ele morreu. E também ele tinha criado um menino consagrado, né? Esse menino se chamava Samuel. Ele foi criado dentro do templo. E quando ele cresceu, ele se tornou o novo juiz de Israel. Ele liderou o povo e concedeu para o povo grandes vitórias contra os filisteus. Mas quando ele envelheceu, ele tentou passar a liderança para os seus filhos, mas os filhos dele, né, eram muito ruins. E o povo não aceitou os filhos dele, né? E diante dessa instabilidade política e social, os israelitas, eles sugeriram um rei. Eles não estavam rejeitando ao período de Samuel, mas eles estavam rejeitando o próprio Deus, que era o verdadeiro rei. E agora eles queriam ser como outros povos, né, que tanto lhe oprimiu, e Deus permitiu que eles tivessem um rei.
mas avisou isso não seria uma solução para eles. Né? A Bíblia nos mostra em 1 Samuel capítulo 8, versículos 7 e 9, que isso não seria solução. E guiado por Deus, os profetas, principalmente como o profeta Samuel, eles executavam unções, né? E Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Samuel continuou na liderança. Samuel era influente até a sua morte. Mas a liderança política passou para os reis. E depois que Saul foi rejeitado como rei, por desobedecer a Deus, Samuel ungiu o próximo rei, que foi Davi, que teria um longo período, uma longa dinastia. E assim terminou a época dos juízes, né, que Samuel foi o último juiz. Né? Essa introdução que eu vos trouxe nessa noite é falando sobre o período dos juízes, o que eles fizeram, quais foram as suas ocupações, em que parte eles foram úteis para Deus, em que momento eles assumiram os seus papéis e por que esses papéis estavam acontecendo. Tudo isso foi explicado. Nos nossos dias, nós temos que olhar paralelo com a Bíblia, né? Tem muitas pessoas que gostam de colocar culpa nos governos. Ah, que fulano de tal não presta, fulano de tal rouba, Bertano pior ainda. E você? Deus quer saber de mimzinho, de vocêzinha. E você? Qual que é a sua conduta? O que você está fazendo para colocar Deus para dentro da sua história ou para fora da sua história? Isso é um período de reflexão. Né? Tudo isso que eu falei sobre reis, sobre juiz, é algo que devemos refletir, né? Porque Deus, ele não importa o estágio que ele nos escolhe. Né? Deus escolheu Jefté, filho de uma prostituta, né? Era um homem que era rejeitado até pela sua própria família. Ele foi lá e concedeu vitória contra os amonitas para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então, o estágio que você... Ah, mas eu sofri demais. Deus não quer saber do seu passado. Deus não quer saber o que você fez no passado. Deus tem um compromisso com o seu presente. Porque presente, meus irmãos, é uma dádiva. O nome já diz tudo. Presente. Presente é uma dádiva e muitas pessoas rejeitam. Agora, o queijo e a faca está na sua mão. Você vai rejeitar ou você vai aceitar? Porque se você aceitar, não vai ser tranquilo. Não vai ser um período tranquilo. Pode ser que a paz vai chegar para você, mas você vai ter que fazer guerra. Você vai ter que lutar até a espada grudar na mão, como foi no caso de Davi. Só que a nossa espada não é a mesma de Davi. A nossa espada é aquela lá de Hebreus 4, versículo 12, que é a espada do Espírito, que ela é apta para discernir intenções e pensamento do coração. Então, meus irmãos, Deus, ele tem um papel conosco. Deus, ele tem um traçado conosco. Deus, ele tem um projeto com nós. Cabe a nós se vamos receber isso ou não. Essa foi a palavra da noite. Que você possa ter uma reflexão. O que você vai fazer? Se você vai ficar no camarote, porque quem está no camarote vira refém dos inimigos, né? Eu estive escutando aqui uma fala, né, de um sábio, né, que ele disse que
que tinha um muro, uma divisória, que de um lado estava o diabo e do outro lado estava Jesus, né? E a plateia ficava em cima do muro. Era um grande muro divisor que era a plateia. E todo mundo sentado em cima do muro, que era a plateia. E Jesus pregando de um lado, falando: venham receber a vida eterna, venham receber da água viva, que vai jorrar da sua fonte para a eternidade, do seu ventre para o descanso eterno. E o povo tudo olhando, Jesus ali pregando, né? O sábio ilustrando essa fala. E quando o povo vira para o outro lado, onde estava o diabo estava caladinho, com os braços cruzados, olhando para a plateia, mas não falava nada. E eles viravam outra vez e Jesus: gente, não pensa, vem depressa. O vosso inimigo está no vosso encáustio. Vocês não têm muito tempo para fazer essa decisão, venha. E eles olhavam lá no diabo, o diabo caladinho, não inseria uma palavra. E o povo teve curiosidade e perguntou para o diabo, falou: olha, Jesus está tentando nos comover, nos convencer para ir para o lado dele, por que você não faz o mesmo? O diabo falou assim: eu não preciso, porque esse muro aí é meu. Entendeu? Quem fica em cima do muro já pertence ao diabo. O diabo não precisa de convencer eles para vir fazer o que ele quer. Porque quem está em cima do muro é do diabo. Quem caça Jesus e fica do lado dele é dele. Mas quem está em cima do muro, se vai ou não, com certeza o diabo vai vencer. Porque o diabo não precisa inserir palavra. As coisas visíveis do mundo atual já falam tudo, né? Tudo que está acontecendo é prazeroso. O inferno, ele tem um cartão postal que te proporciona gozo, alegria, que te oferece prazer, patamar, riqueza, outdoor. Esse é o cartão postal do inferno, né? Mas o salário de tudo isso é a morte. E Jesus disse: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue não morrerás, mas passará da morte para a vida. Meus irmãos, essa foi a palavra. Que Deus possa continuar falando, que o Espírito de Deus permaneça a todo tempo na sua vida, no seu ministério, segurando as bases da sua estrutura, em nome do Senhor Jesus.